Apocalipse capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na fronte o selo de Deus. Verso 5 diz: Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes como o de leões. Verso 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder, para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Bom, o título que eu colocaria em Apocalipse capítulo 9, verso de 1 a 12, seria A Cavalaria do Inferno. As trombetas do capítulo 9 são os juízos de Deus sobre os ímpios, em resposta às orações dos santos e visam o arrependimento do ímpio. Para o mundo que rejeita Deus, recebem salvação, né? Esse mundo recebe maldição e Deus quer dar a salvação. Deus usa ainda a obra do diabo como um castigo e uma admoestação aos maus. Os anjos são descritos na Bíblia como estrelas. Lúcifer rebelou-se contra Deus e foi lançado para fora do céu, e Jesus disse que via Satanás como um raio que caía do céu. A estrela que João viu foi a estrela caída, ou Satanás. João não viu uma estrela caindo, ela já estava caída, tá bom? Ele é um ser caído, decadente, derrotado. Os demônios que saem do poço do abismo são liderados por esse ser maligno, pois ele é assassino, é um ladrão e também é um mentiroso. Ele veio somente para roubar, destruir, matar. Tá bom? Há um espírito gerador de crise na política do mundo, na economia, nas escolas e até nas igrejas, por que não? Que não tem a direção do Senhor. Há um espírito gerador entre os homens e entre as nações. Ele é o Deus deste século, o demônio, o príncipe da potestade do ar. O diabo é esse espírito terrível que atua nos filhos da desobediência. O diabo não tem autoridade de agir a não ser que Deus o permita, como aconteceu no caso de Jó. Jesus, quem tem as chaves da morte e do inferno, não é Satanás que tem as chaves da morte e do inferno. É Jesus que tem essa chave. Foi dado a ele quando ele morreu e ressuscitou. Tá bom? Existem 2 tipos de demônios. Os presos aguardando julgamento em algemas eternas e aqueles que estão em atividade. Parte daqueles que estavam presos serão liberados ou foram liberados aqui. Tá bom? Em Apocalipse capítulo 9. Nos abismos do inferno
Existem anjos guardados para o juízo. Agora, Satanás recebe a permissão para que esses demônios saiam e perturbem os homens, tá bom? Mas esses gafanhotos aqui são seres malignos que não podem causar dano à erva da terra. Eles não podem matar os homens, mas apenas atormentá-los. Um tormento sem fim, tá bom? Eles não podem atormentar os homens selados por Deus. Ou seja, se você é selado por Deus, esses demônios gafanhotos não vão te atormentar. Esses gafanhotos são como cavalos preparados para a guerra e ferroam como escorpiões. Ferroam doído, que dói muito. Os gafanhotos são insetos insaciáveis. Eles comem e defecam ao mesmo tempo. Quando passam por uma região, devastam tudo. Acabou com tudo. Você pode procurar aí na internet que na Argélia, no século XIX, teve uma grande infestação de gafanhotos. E 200.000 pessoas morreram de fome depois que esses gafanhotos foram embora ali nas próximas semanas. Tá bom? Todas por falta de alimento, porque os gafanhotos acabaram com tudo. É assim que os gafanhotos fazem. Esses gafanhotos que João descreve não são insetos, mas demônios. Deus retirou suas restrições. Esse é o toque da quinta trombeta. Tá bom? Esses agentes do inferno criam um nevoeiro na mente das pessoas com falsas filosofias, falsas doutrinas religiosas. Tá? E o diabo cega o entendimento desses incrédulos. Porque o grande projeto desses demônios é manter a humanidade num berço de cegueira, como uma grande nuvem de gafanhotos, numa vida de escuridão espiritual, e depois levar a todos para o inferno. Eles são liderados por Abaddon e Apolion. Eles são implacáveis, impiedosos e destruidores. Se infiltram através da televisão, se infiltram nos lares, no cinema, através das escolas, nas instituições, no teatro, na imprensa, nas ruas, na vida dos homens, jogando jovens nas drogas, na imoralidade, semeando a ganância criminosa no coração de homens depravados. Eles destroem a paz. Essa cavalaria do inferno, em sua cavalgada, pisoteia crianças, jovens, famílias, trazendo grande sofrimento por todos os lugares que eles passam. Terrível. Provoca um grande tormento. Esses demônios atuam nos filhos da desobediência, atuam nos ímpios. Eles mantêm no cativeiro seus escravos. Os ímpios estão sob o domínio de Satanás e estão no reino das trevas. O diabo é o Deus desse século, é o príncipe da potestade do ar, é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Há pessoas que vivem debaixo de reinado de medo e terror por causa desses demônios. Há pessoas que são verdadeiros capachos de Satanás. Esses espíritos controlam a vida daquelas pessoas que vivem na prática da mentira, pois o diabo é o pai da mentira. Esses espíritos controlam aqueles que vivem com o coração cheio de mágoa e de ressentimento. Esses espíritos cegam o entendimento dos incrédulos, mantendo as pessoas no cativeiro da incredulidade. No reino espiritual, anjos e demônios sabem quem é você, sabem quem sou eu. E encantamento não vale contra o povo de Deus. O diabo não lhe toca. O diabo e seus demônios não podem atingir você, a não ser que Deus o permita. Esses espíritos possuem uma inteligência sobrenatural. Eles são peritos, estrategistas. Precisamos ficar atentos contra as ciladas do diabo. Eles são detetives invisíveis. Eles armam ciladas, criam sutilezas, inventam filosofias e religiões para torcer toda a verdade. Esses gafanhotos invadem até os púlpitos das igrejas
ele se dissimula, ele aparece como um anjo de luz, ele usa máscara, uma máscara atraente. Esses espíritos despejam no mundo uma torrente de sensualidade. Está enchendo nossa cultura como uma fumaceira que sobe do abismo. Eles não brincam, eles não descansam, eles não tiram férias, eles são atormentadores de consciências. Eles agem com grande violência, eles estão por trás de facínoras como Hitler, eles estão por trás de gangues e narcotráficos. Essa cavalaria do inferno, por onde passa, deixa um rastro triste de violência e destruição. Espírito de inatingibilidade. Eles não podem ser detidos em prisões humanas. Eles não podem ser destruídos por bombas. Não podem de jeito nenhum. As únicas armas para derrotar esses espíritos são seres invisíveis e inatingíveis que não podem ser atacados por armas convencionais. Precisamos de enfrentar essas hordas com armas espirituais. Não podemos enfrentar esses gafanhotos na força da carne. Não podemos entrar nesse campo sem o revestimento do poder de Deus. Esses gafanhotos têm couraças de ferro. São esquemas de corrupção do crime organizado que se instalam nas instituições que resistem à lei. Ao ser aberto o abismo, sobem imediatamente do poço colunas de fumaça de uma grande fornalha. É a fumaceira da nebulosidade da decepção e do erro, do pecado e do vício, da violência e degradação moral. Enegrece o sol e o ar. Isso é símbolo da terrível cegueira moral e espiritual, provocada por essas forças terríveis que agem na Terra. Há um cerco de demônios em volta da Terra. Essa estrela caída é um dragão cheio de cólera, de ódio, de raiva. Esses gafanhotos são como a cavalaria do inferno, que pisoteiam e fazem trepidar a terra, e como escorpiões que ferroam os homens como o seu terrível veneno. É uma invasão extraterrestre de forças cósmicas do mal invadindo o planeta Terra. Os homens estão cercados pelos gafanhotos do inferno. Eles tiram dos homens toda a felicidade. Eles tomam a vida humana como um palco de dor e de angústias infernais. Eles são cheios de venenos, como escorpiões cheios de venenos, esperando para acabar com a sua presa. Esses gafanhotos tiram a paz da terra. O mundo está em conflito. Nesse desespero existencial, os homens buscam a fuga do misticismo, das drogas, do alcoolismo, mas não encontram alívio. O sofrimento que esses gafanhotos provocam não é imaginário, mas é real. Não é apenas espiritual, mas também físico. Não é apenas um sofrimento escatológico, mas histórico e presente. O tormento causado por esses gafanhotos é tão grande que os homens buscarão a morte para encontrar alívio, mas nem mesmo a morte lhes dará alívio. O diabo e seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e não lhes tocam, pois eles têm o selo de Deus. E esse selo é o Espírito Santo que recebemos quando cremos. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos o povo genuíno de Deus. Somos invioláveis. O diabo não pode nos tocar. Aqueles que estão debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro não estão debaixo do tormento dos demônios. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. E temos tudo isso ainda pela frente. Já estão acontecendo algumas coisas. Por exemplo, essa fumaça que está em cima do nosso país, que está acima do nosso país, que quando chove cai como fuligem, como chuva negra, como uma fumaça de uma fornalha que sai do poço do abismo para danificar a saúde de todos os moradores da terra.
estejamos debaixo da bênção de Deus, nos santificando para o dia final, onde esses gafanhotos virão com muita intensidade, tentando destruir, se fosse possível, até aos santos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Compartilhe esse vídeo, faça sua inscrição e compartilhe com os outros, faça comentários para que o nosso canal possa crescer. Até mais.